horas mais 18 minutos, 7h18. Estamos aqui nos nossos estúdios com o doutor Silvio Pereira, que é um advogado. Muita gente não sabe, eu, por exemplo, fiquei surpreso, mas que ótimo que a gente pode conversar sobre esse assunto com o Silvio Pereira, que é licenciado também em História pela UNEB, é um historiador. Bom dia, Silvio. Bom dia, perdão. Prazer muito grande estar aqui. Seu pai foi meu professor. Na época, final da década de 80, início de 90, a gente não tinha essa facilidade de entrar nas universidades públicas. Então você tinha que fazer pré-vestibular, cursinhos e tal. E seu pai tinha um cursinho muito bom, muita gente saiu de lá. Eu fui uma dessas pessoas, eu agradeço a ele. E saí de lá e passei no vestibular. O vestibular da UNEB era muito concorrido, porque só tinha 2 cursos de História na Bahia. Era em Salvador e aqui, né? Tinha a UNEB, né? E também na Católica e na Federal. Então, praticamente eram 2 cursos ou 3 cursos, enfim. Então, o pessoal gostava, quem gostava de história, e naquela época estava a questão do socialismo, comunismo, capitalismo, então muita gente, né? Os intelectuais, eles migravam, viu? Tinha gente de vários lugares do Brasil estudando história aqui. E saiu uma vez numa cartilha, lá em São Paulo, que o curso de História de Alagoinhas era um dos melhores do Brasil. Só perdia para a Universidade de Campinas. Era interessante isso. Na época não tinha Enem. Naquela época era difícil mesmo, mas era muito bom. Era batalha. A gente tinha que estudar muito. E você sabe que meu pai fica muito satisfeito quando ele percebe que teve alunos, né, ou seja, no curso ou até nos colégios que ele ministrava aula, e que ministra ainda, e quando ele percebe que se encaminharam na vida, conseguiram empregos, enfim. Né? Outro dia que teve aqui foi o Marcelino, semana passada também foi aluno dele no Santíssimo, hoje está coordenando, né, a saúde mental de Alagoinhas. Enfim, ele fica muito satisfeito quando ele percebe. Eu acho que a satisfação do professor é quando ele percebe que o trabalho dele deu resultado. Claro que não depende só do professor, depende principalmente do aluno também, o que é que vai absorver do professor. E claro, você tem seus méritos, Silvio. Mas a gente, hoje, Silvio, o Brasil, aliás, o mundo todo está atônito, tentando entender, né, o que parecia até muito distante, coisa de livro de história, essa questão de guerra, né, envolvendo os países numa escala mundial. Quando a gente fala escala mundial, são os continentes, né? Você tem ali os Estados Unidos, na América, você tem os países europeus, você tem ali a Rússia, né, também na Europa, meio Ásia, e a China também ali por trás, também tendo um peso relevante nesse momento. Enfim, Silvio, o que é que está acontecendo? Por que essa invasão da Rússia sobre a Ucrânia? Veja bem, isso tinha sido programado há muito tempo. O Putin não estava ali à toa. O desejo de retornar àquela região, não digo para tornar o comunismo, porque a União Soviética caiu exatamente porque se tornou obsoleta, né? Os Estados Unidos cresceu muito e se tornou obsoleto. Por isso que foram criados aqueles dois grupos militares, né? O Pacto de Varsóvia, lá na União Soviética, com aqueles países todos, Letônia, Lituânia, enfim, toda aquela galera lá da União Soviética, e do lado de cá você tem o Tratado Norte, que é exatamente a OTAN, né? Que aí congrega hoje cerca de 30 países, né? Congrega a OTAN, faz parte da OTAN. E também a Ucrânia, ela tinha esse desejo de participar, não só da comunidade europeia, como também tinha interesse em participar da OTAN. E o que é que aconteceu? Na época da queda do Muro de Berlim, depois do comunismo, houve um acordo, e aí eu acho que o Ocidente erra também, que a OTAN não avançaria. E a OTAN começou a fazer movimentos e começou ao redor da União Soviética, da Rússia hoje, né? Da Rússia, ali na Polônia, enfim, toda aquela região norte-sul, oeste, né? Faz a fronteira ali do leste europeu. Exatamente. Então, aqueles países todos ali do leste europeu, que antigamente fazia parte da União Soviética e que hoje são independentes, né? Eles hoje estão na OTAN. E a Ucrânia tinha interesse. Só que a Ucrânia é um país
estratégico, é uma área estratégica para a União Soviética, para a Rússia, porque é uma saída para o mar. Se você tiver, só para você ter uma ideia, você tem ali o Mar Negro, você tem o Mar de Azov, você tem o Mar Mediterrâneo e você tem também o Oceano Índico, que vai fazer parte, que vai ligar toda a Europa. Então, é uma área estratégica para a Rússia. E a Rússia tinha interesse nisso aí. Então, o que foi que durante todo esse período, enquanto os Estados Unidos estavam cá dizendo, eu sou a maior potência do mundo, e agora está fracassada, né? Está em decadência, está altos, né? Enfim. Tá do lado. E a Europa também lá fazendo os seus grupos, montando, inclusive, como a Inglaterra, que saiu da da União Europeia e tal, aquela coisa, aquela briga toda, o cara estava lá se preparando. E ele tem hoje, segundo alguns especialistas que eu tive lendo, mais de 600 bilhões de dólares. E esses bilhões de dólares, até pouco tempo, 40% estava na Europa. Aliás, estava em dólar. Ele transformou isso, ficou por 15% ou 16% em dólar, e o restante ele transformou tudo em iene. Porque já previa sanções econômicas caso... E ele começou a se fortalecer. Então, o cara é inteligente, né? Aliás, os orientais são inteligentes. Eu gosto muito, eu estou estudando agora, dando uma estudada em toda a história oriental, né? Todo o estudo lá dos hebreus, aquela coisa toda, fazendo estudo. Os caras são inteligentes. Então, aquela região é uma região de invasões. As pessoas chegam lá, invadem, tomam as propriedades, as terras e tal, enfim. Os territórios, melhor dizendo, gente, eu estou falando de território, não de terra. Então, assim, o Putin ele começou a se fortalecer, enquanto todo mundo achava que ele estava lá quietinho e que a Rússia não existia, e a Guerra Fria lá andando devagarinho, aquela coisinha e tal. E hoje você tem o quê? Ele fez ele tem uma boa relação com o pessoal do Oriente, com quase todos com poucos, ele tem alguns problemas, mas a maioria ele tem uma boa entrada, um bom respeito, e ele tratou, inclusive, ele conseguiu o respeito também dos europeus, inclusive dos Estados Unidos. E ele começou a preparar tudo direitinho. Bom, como agora, quem está lá e que está sabendo, como aquela região tem muito conflito, a região da Ucrânia, e tem alguns separatistas, tem duas cidades ali, que na verdade elas, Donetsk e Laquest, não sei o nome direito, porque russo. É russo. Essas duas cidades são, na verdade, grupos separatistas e que foram apoiados pela Rússia para exatamente enfraquecer os governos. Aqueles governos, todos que passaram depois da União Soviética na Ucrânia, sempre foram governos assim, corruptos. Não muda muito não, da América do Sul, não. É uma corrupção. A corrupção está presente em tudo. É uma corrupção. Então, corruptos. E aí esse rapaz, esse palhaço, entre aspas, né, que não é palhaço, ele não é bobo, não é nada, comediante, ele aparece e, de repente, a partir de um filme que ele fez, de uma brincadeira lá, falando das corrupções, ele ganha a eleição com 70% dos votos e ele assume. Só que ele assume e ele é um cara simpático, ele consegue agradar. Muito embora, ultimamente, ele estava com índice baixo, acho que 30% só, 40%. Do apoio da população. Por outro lado, a maioria do povo da Ucrânia é russa, né? Porque a Ucrânia e uma parte da Rússia, ali, uma parte da União Soviética na época, aquela parte ali é Europa, né? Que nós chamamos de Europa Oriental. Então, esses países todos que estão ali, todos eles morrem de medo da Rússia. Da Rússia. Por isso que se fecharam lá com a OTAN. Quer dizer, de um lado você tinha ali os ex-países ligados à União Europeia, ligados à União Soviética, que tem medo que a Rússia retome esses territórios. Mas, por outro lado, eu lhe pergunto, com o fim da Guerra Fria, né, a União Soviética se desmembrou, e aí você não tem mais o risco do comunismo, né? A Rússia hoje é um país capitalista. O que eu não entendo é isso. Por que os Estados Unidos e a Europa ainda vê a Rússia como uma ameaça e a Rússia vê o Ocidente como uma ameaça, se você não tem mais essa dicotomia de capitalismo e socialismo neste caso, né? Por que a OTAN continua a vigorar se já acabou essa história de socialismo? Eles brigam contra o quê, já que a União Soviética... Na verdade é o seguinte, a questão toda é território, né? Em relação, não digo à Europa. A Europa não há essa demonstração de países europeus interessados em anexar terra nenhuma. Mas os países que estão ali, eles têm medo de que a Rússia passe a invadir. Porque esse mesmo desejo nós vamos ver lá na China também.
Lá na China nós vamos ver isso também. Então, esse medo, né, fez com que muitos países ao redor da Rússia, né, se filiassem à OTAN. Por outro lado, imagine você, aí você vê, eu costumo dizer que em guerra não tem certo nem errado, existem interesses. Então, veja bem, imagine você estar na sua casa e um monte de inimigos lhe cercando. Então, a Rússia começou a ficar preocupada. Por quê? Imagine, bases militares da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, tudo virado para o país, lá para a Rússia. Então, o Putin ele tem até uma certa razão, vírgula, não dessa guerra maluca do jeito que está aí. Dentro da estratégia. Então, de qualquer forma, isso foi se montando, mas só que o Putin ele estava se organizando. Ele melhorou todo o seu aparato militar, ele guardou reserva, como eu falei, mais de 600 bilhões de reserva em ouro, e hoje, antes era 40%. Em dólar, agora mudou, eu acho que é 16, 15, 16%. O restante é em ienes, que é lá do Japão. Em euro, para evitar não, em ienes. Não, em ienes, né? Então, assim, ele se preparou para essa guerra. Do Japão? Do Japão. Então, ele se preparou para isso, tá? Então, o interesse é que, só para você ter uma ideia, o gás, todo o gás que sai lá da Rússia, passa exatamente na Ucrânia, pela Ucrânia. Então, é uma área estratégica, um lugar rico, onde tem rios importantes, onde tem ali é bom para, enfim, o petróleo, enfim. Então, uma área rica. Então, por isso que ele tem esse desejo. Então, o desejo também do Vladimir Putin é exatamente tomar aquela área ali. Ele quer realmente se apoderar daquilo ali. E aí ele se utilizou dessa questão, não só da questão da OTAN, mas também em informar que aquele presidente ele era favorável aos nazistas, porque realmente tem grupo separatista lá dentro e tem uma minoria realmente nazista lá dentro dentro da Ucrânia. Agora, nós não podemos entender nem compreender essa guerra sem primeiros conhecermos um pouco sobre o que está por trás. São 4 pontos importantes: Estados Unidos e União Europeia, China, OTAN e Rússia. Esses 4 pontos são interessantes. Ó. Os Estados Unidos, na verdade, ele está em decadência, né? Os Estados Unidos é hoje a segunda potência do mundo, pelo menos eu entendo assim. A China é a primeira potência do mundo economicamente. A Rússia é uma terceira potência. Só que a Rússia, o poderio dela em ogiva é maior do que o dos Estados Unidos, né? Então, tanto militarmente, a Rússia como os Estados Unidos são potentes militarmente, enquanto que a China não, é só economicamente. A China tem um problema muito sério. A China, e aí sim, quando eu falo Estados Unidos, você engloba também ali a União Europeia, que está havendo alguns problemas entre eles lá. A China é um negócio interessante, porque a China era um país comunista e, de repente, eles tinham um número muito grande, a população imensa, para o Estado sustentar. Então, o Estado não conseguia mais sustentar aquele mundo de gente. Foi o que ele fez. Abriu para as nações, qualquer nação do mundo quisesse, cara inteligente, era isso que o Brasil devia fazer. Abriu, e é isso que a Alagoas devia fazer agora com a Dolly. Abriu para qualquer país do mundo ir lá. Então, lá você tem as maiores empresas de vários, do Japão, dos Estados Unidos. O povo, dá dinheiro empregou o povo. E ele cobrava impostos baixíssimos. Então, quando o Japão faz isso, o Japão começa a ganhar, primeiro. Lembro que quando a gente era criança, o Japão era aquele carrinhozinho que quebrava. Hoje não, você tem grandes indústrias. Então, assim, a China cresceu muito e aí passou a exportar. A China tem um projeto, e por isso que a China, aí onde entra a questão do entendimento. A China não ficou contra a Rússia, porque a China, além de ser parceira e ser amigos, e todo mundo sabe disso, a China tem interesse de expansão. Tem uma rota chamada Rota da Seda, que a China tem interesse em colocar trilhos, né, em várias partes do mundo. E a Ucrânia está nesse jogo. A Rússia também está nesse jogo. Então, ela não pode brigar. Então, a China ela faz um papel mais de ficar em cima do muro. Quando ela se abstém, ela fica em cima do muro. É, na verdade, um equívoco quando alguns jornalistas ou especialistas falam que o Brasil está em cima do muro ou o Brasil tal. O Brasil, na verdade, ele não está em cima do muro. O Brasil votou contra a China, porque o que vale é o que como se diz? A diplomacia fala. Então, tá lá. O presidente, na minha opinião, foi que falhou.
Porque, muito embora ele foi lá, e a gente sabe, porque, ó, só para você ter uma ideia, cerca de 28 bilhões de reais estava para a Rússia enviar para o Brasil nos últimos anos. Então, as pessoas às vezes não sabem das coisas, o que é que está por trás, e o presidente não pode falar. Eu acho que ele falou, mas tinha que ficar calado, não falar nada, deixasse todo mundo falasse lá. Agora, a questão dele ir lá ou cá, isso é porque existem interesses econômicos muito fortes e que isso já estava realmente... Eu não sou partidário do político, mas eu estou dizendo assim, pelo estudo e pela história. Ou seja, qualquer fala do presidente hoje pode interromper. Pode interromper. Então, acordos assim, econômicos. então, quando fala assim, Brasil, né? eu já vi especialista da TV falar assim, o que acontece é que no Brasil, o Brasil está em cima do muro, porque o presidente fala uma coisa e a diplomacia fala outra coisa. Não, o que vale é o que a diplomacia falou, porque ali é um jogo diplomático, uma discussão diplomática. Agora, quando você participa de um processo diplomático, você dá sua opinião. Sua opinião, a opinião do Brasil é uma opinião que se acalma, que não tem a guerra, que na verdade sempre foi a opinião nossa, a opinião brasileira sempre foi no sentido da paz. Né? Diferente de outros países, como por exemplo a Cuba, diz que está certo. Né? Caracas disse que está certo, que a Rússia está certo. Onde é que está certo você invadir um país aquele, né, que não está oferecendo força nenhuma? Então, assim, a questão da China é isso aí. Então, a China fica em cima do muro porque ela tem todos os interesses. O presidente, inteligentemente, o presidente Zelensky, né? O presidente da Ucrânia, ele foi inteligente. O que ele fez? Ele fez o seguinte: eu não vou bater de frente, e vou dizer para a população toda sair da cidade, aliás, todo mundo se trancar dentro de casa, porque a Rússia não tem interesse de bombardear, acabar com aquilo tudo, senão em 24 horas chegava ali, jogava e acabava com tudo, porque ali é uma terra que ela tem interesse, ela vai estragar tudo aquilo, além da questão colateral que pode acontecer, vidas humanas, prédios históricos. A Rússia não vai fazer isso, ela vai só nas estruturas militares, nas estruturas do governo, para acabar, nos prédios públicos. Então, assim, por que se pergunta aí, por que até agora não tem negócio de ganhar nem perder? O que está havendo é uma resistência por parte da Ucrânia. Por outro lado, o Putin está fazendo um trabalho lentamente, porque ele tem interesse que o cara diga assim, eu vou lhe entregar isso aqui e vou sair numa boa. Ou seja, ele está indo devagar para ver se faz um acordo. Exatamente. Um acordo claro que isso, tirar a Ucrânia da OTAN. que isso foi levando, quando o presidente da Ucrânia vai e humildemente, inteligentemente, chega lá e chora e diz, vocês me abandonaram. Aí o povo todo começa a ser a favor dele apelo, e tal. Aí isso é um perigo, porque aí a Rússia pode se revoltar e aí se tornar uma Segunda Guerra Mundial. Porque a Polônia e a Armênia são os dois lugares importantes de entrada de suprimento para inclusive de armamento, etc. Não, e o Putin ameaçou a Polônia. E outra, se atacar a Polônia faz parte da OTAN. Aí sim, porque o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte diz isso. Se um for atacado, todos atacam. Agora você me pergunta assim, mas por que o presidente americano ficou de lá? O presidente americano ficou de lá porque, na verdade, existe uma dependência muito grande, mas não é pouco não, muito grande, da França e da Alemanha. Porque o gás e o petróleo que sai da Rússia para esses países, se houver um corte, o pessoal lá morre de frio. Então é muito complicado. Ou seja, a Europa talvez dependa mais da Rússia do que a Rússia da Europa. O presidente, eu estava estudando e vendo o presidente falar assim, daqui a um mês nós vamos ver como é que está as coisas. Eu digo, meu Deus, uma coisa que o cara pode jogar uma bomba, acabar com tudo, está falando de um mês, ali tudo é estratégia, eles não podiam bater de frente com a Rússia. Porque se assim fosse, aqueles países, o Iraque, eles não chegavam lá e entravam, assim, independente de qualquer coisa, de tratado e de tal, ele não bombardeava. Só que existe uma diferença, gente. Uma coisa é uma guerra onde eu vou lá com o objetivo de pegar alguém e acabar com aquele país. Outra coisa é quando eu quero anexar território. E aí você vai estudar lá a história dos hebreus, você vai estudar a história daquele povo, lá você vai ver os cananeus, muitas vezes os cristãos estão lendo ali falando e às vezes não compreende, né, que aquele grupo chegou numa área onde tinha cananeus e tal. Era uma outra área que antigamente já pertencia aos povos, e ali houve houve novamente como é que se diz? Aquele povo chegou ali, invadiu e tomou novamente de outros povos. Então, assim, quando você percebe que, na verdade, aquele Estado que tem pretensão em invadir, a pretensão dele é anexar, ele vai de forma diferente. Você vê que lá no Iraque, se jogou bomba, acabou com tudo lá. Não pode fazer isso aqui, porque existem ali coisas
A Ucrânia é o maior país europeu. A Ucrânia, a maior praça é a Praça da Liberdade. Na Segunda Guerra Mundial, uma bomba explodiu ali, ou várias bombas explodiram ali. Entendeu? Então, o presidente já está dizendo ali para sensibilizar, a população mundial, já está dizendo assim, todas as praças agora aqui na Ucrânia terá esse mesmo nome. Né? Então, assim, é necessário que a pessoa compreenda, para entender essa história, a questão da economia europeia e a economia dos Estados Unidos, a importância e os interesses da Rússia, a OTAN como um pano de fundo e a Rússia com seus interesses expansionistas. Então, é importante tudo isso. Aí você me pergunta, e quais são as consequências para o Brasil? Muitas consequências, porque o Brasil tem um problema muito sério. Nós temos um problema estrutural. Os políticos aqui sobem no palanque e eles são políticos profissionais. Nesses outros países, o cara não é profissional. Você viu que o cara é o quê? O cara era um palhaço, se tornou, o outro era economista. Aqui não, o cara entra novinho, 18 anos, vereador, prefeito, e aí vai, não trabalha mais nunca. Não tem nem formação, né? Exatamente. A maioria desviando recurso, não faz um estudo, não vão para o lugar. Esses caras vão estudar, esses caras saem daqui, vão estudar na Europa, vão estudar na China, vão estudar para o lugar. Então, assim, há uma preparação desse povo para governar o mundo. Então, o que acontece? Onde é que está o nosso problema? É que nós não temos infraestrutura até que nós temos o gás, porque o fertilizante, ele precisa de uma substância química que vem do gás. Então, se, por exemplo, nós temos essa substância que nós temos, mas não temos estrutura de postos nem de nada, nós não podemos fazer, vai se tornar mais caro. Por isso que a gente fica dependendo. O gás, envia para os países para poder fazer o beneficiamento e recompra. Exato. Então, a gente vai, então nós vamos e compramos, não é? Da Rússia, né? A questão dos fertilizantes e também dos agrotóxicos. Os fertilizantes porque muita gente diz assim, tudo planta se dá, não é verdade. Nossa terra, o terreno brasileiro, ele é muito fraco de nutrientes, com exceções de alguns lugares assim, mas ele é muito fraco, então ele precisa disso, senão isso acaba com a colheita brasileira. Nós vamos sofrer com a colheita agora 2022, 2023. Isso aí não tem para onde correr, por causa das restrições que estão acontecendo, porque não pode negociar. As restrições é mundial. Então, como não pode negociar, o Brasil vai ficar com problemas. Então, tantos fertilizantes, que na verdade se precisa para adubar, para fortalecer o solo, como os agrotóxicos que também se precisa para combater os insetos, combater e tal. Então, quais são as consequências? Muitas, além do quê? O dólar, o petróleo, por quê? O Brasil tem petróleo. A Venezuela tem petróleo, mas estão passando fome. Que adianta ter? Está passando fome, né? 60% do petróleo bruto você encontra lá no Oriente Médio, né? Enfim, mas assim... Mas as refinarias nos Estados Unidos. Mas você também precisa tem aquela questão da escassez e da procura. Então, se, por exemplo, tem um centro que o tempo todo está fornecendo o produto para a França, para a Alemanha, para não sei o quê, vai sobrar para o Brasil. Na hora que deixou de fornecer lá, você vai pegar de outro lugar, então o que é que acontece? Aquele país que tiver maior quantidade do petróleo, ele vai subir o preço, naturalmente. É tanto que agora, eu estava vendo agora pela manhã, o preço já está subindo de tudo, o trigo. Olha, só para você ter uma ideia, o nosso trigo, nós vendemos trigo, a Rússia também vende trigo. Nós vendemos trigo para a China, e a China não precisa de trigo, sabe de trigo? Por quê? Geograficamente falando, não tem nem água aí, né, gente? Pega ali, que geograficamente falando, porque é tão interessante a história, geograficamente falando, a China, que é dividida em 4 partes, entre aspas, né? Você tem ali o tigre asiático, você tem a própria China, enfim, e você tem alguns países, né, que ali perto da Chechênia, tal, que tem problemas, né? E que a China diz assim, fique lá, não precisa, fique lá na sua, né? Lá precisava ter 4 fusos horários, lá só tem 1. O que acontece? Tem países lá tem região lá que 1h da tarde o sol está nascendo. Então já faz meio de sacanagem para acabar. Não, para desmoralizar, porque o cara fica sem condição de trabalho, né? Já perturba. Então, a China, a parte central da China, Pequim, aquela região toda ali do central da China, passa 3 rios importantes ali. O Rio Amarelo, o Rio Azul e o Rio Vermelho. O Rio Amarelo, ele é amarelo mesmo, porque tem uma quantidade muito forte, uma quantidade muito grande de enxofre. O Brasil tem enxofre. Só que o Brasil não usa o seu enxofre por conta dessas questões do meio ambiente, que está no subsolo, não pode mexer lá, enfim, eu acho que tem umas coisinhas também fora de nexo, né?
enfim, tá, aí não mexe no enxofre, beleza. Aí o Brasil, esse enxofre é importante para o plantio da colheita da soja, porque o Rio Amarelo passa... Ou seja, o Brasil acaba importando esse... Não, olha bem, o Rio Amarelo passa, fertiliza o solo, mas a China não tem interesse em implantar soja em grande escala. Compra do Brasil porque, segundo os geógrafos, é uma compra de água virtual, ou seja, o custo é muito alto quando você vai plantar soja e você gasta muita água. Como nós temos água, então a China compra a nossa água virtualmente. Então é uma coisa interessante. Nós não pensamos assim, nós brasileiros não pensamos assim. Nós não cobramos nada. Você vê, um prefeito igual daqui de Alagoas, desculpa eu colocar isso aqui, tem agora aí a questão dos precatórios, enganando a população, os professores. E está todo mundo numa boa discussãozinha boba. E a gente vê que precisa, que carece de uma discussão jurídica, técnica, discussão, desmoralização do próprio gestor, mostrar onde está errado. Nós não fazemos isso, porque nós temos um cuidado. Porque não tem cuidado nenhum, não, gente. Nós precisamos viver, nós precisamos crescer, e nós não somos um país em desenvolvimento. O respeito que nós temos do mundo é porque nós temos um futebol maravilhoso. É porque nós somos em todo lugar, lá na ONU, a gente está sempre a favor da paz, não importa se o país está passando fome, a corrupção é grande na América do Sul e aqui principalmente. Então, essas questões acontecem também naqueles países, mas lá você tem pessoas que vão à luta, que vão a tal. Você vê que agora o povo mesmo da Ucrânia estão se armando para enfrentar o presidente mandou soltar até os presos. Aí escuta, aí o cara diz assim, como é que pode? Você vai brigar com... Veja bem, eu sou um ditador, tenho não sei quantos canhões aqui virado para uma praça, para um tal. Eu vou mandar jogar bomba e tudo, derrubar tudo? Sem ver ninguém, eu posso estar jogando bala fora. Eu preciso ter gente, eu preciso ter direção e tal. Então, no momento em que essas pessoas estão todas lá, nas suas casas, trancadas, pode ser surpreendido. O soldado está lá embaixo, como agora, vários soldados, mais de 400, não sei se 400 ou 4 mil, acho que 400 soldados americanos já morreram, porque foram pegos de surpresa, exemplo surpresa. Então, assim, estrategicamente, não tem como brigar com o poder, se esconde e espera a hora para atacar. Não, 400 russos. 400 russos, desculpa, 400 russos. Então, assim, se você parar para analisar, a história é preciso, para compreender essa guerra, esses interesses todos, olha, da China, da OTAN, da Rússia e dos Estados Unidos e Europa. Agora, eu estou falando aqui de uma forma superficial, porque se a gente for entrar em tempo, em data e tal, vai ficar mais complicado para as pessoas compreenderem. O Chico está olhando para a gente, o Chico está em home office. Grande Chico. Mas o Chico quer participar também aqui dessa conversa. Fala de lá, Chico. Primeiro, bom dia a doutor Silvio, é sempre um prazer. E a renovação desse prazer com a ilustração que o doutor Silvio faz também a respeito de um problema mundial e que nos leva até a esse cenário para que nós possamos compreender, é de suma importância para todos nós, principalmente se procurarmos ver que há uma necessidade de que tenhamos lideranças fortes, Caio, porque eu vejo um dos grandes problemas da Ucrânia, e se eu estiver errado, por favor, me corrijam, um dos grandes problemas que acontece na Ucrânia é exatamente você ter eleito uma pessoa não habilitada a essa política internacional. Como o doutor Silvio mesmo falou, a Ucrânia catapultou um palhaço, né? Originário a sua... Não chamo de palhaço para ofender, a profissão do Zelensky. Ele foi catapultado para a função de presidente. Ator de comédia. Uma das primeiras atitudes, uma das primeiras providências foi exatamente desarmar a população, né? Ele torna a população um prato prontinho para um ditador como Putin. A gente tem Putin instalado na Rússia há mais de 2 décadas, né? Acredito, isso é uma crença minha, que essa manifestação belicista que a gente assiste hoje não ocorreu antes, porque você tinha um maluco nos Estados Unidos que poderia decretar a guerra, e a gente sabe como guerra começa e nunca sabe como guerra termina. Os Estados Unidos tinham o seu poder ofensivo também, que era muito grande. Hoje, a gente vê
a diplomacia tomando conta disso, e me parece que uma atitude das mais eficientes que eu vejo é atacar a Rússia economicamente, porque, como o doutor Silvio falou das reservas do exterior, hoje estão lá trancadas, e me parece, o único órgão sensível que a Rússia tem e sente. Mas a minha pergunta, no sentido de conhecer a opinião do doutor Silvio, é o seguinte, exatamente nesse intuito aqui. Quando os Estados Unidos tinha Trump comandando, as suas atitudes, que em muitas oportunidades foram ditas beirava a insanidade, não fazia com que os adversários conseguissem prever quais as suas reações diante dos fatos. Como eu disse, Putin tem mais de 2 décadas no poder. Nunca ousou discutir nenhum tipo de situação que colocasse os Estados Unidos como oposicionista. A mim parece que em função de não prever as reações de Trump. Hoje a gente tem o Biden, que não é a mesma pessoa, caminha pelos caminhos, digamos assim, da normalidade, tenta recorrer quase sempre à diplomacia, e por isso mesmo não compete com o argumento da força que é apresentado pela Rússia. É verdade, então, aquele ditado que a gente ouve, doutor Silvio, que tempos fortes formam homens fracos? E é isso que a gente está vendo hoje, principalmente entre Rússia e Estados Unidos? Bom dia, obrigado. Bom dia. Chico, você levantou uma tese interessante aí, que eu vi somente um especialista nos meus estudos aqui e leitura falar em relação a essa questão do Trump, que o Trump realmente, que o presidente lá da Rússia não se atreveria realmente a fazer o que ele está fazendo se fosse o outro presidente, o Trump. Né? Que Biden, na verdade, esse atual presidente dos Estados Unidos, ele é mais na dele. Agora, dentro de tudo isso, tem a questão da geopolítica. Geopolítica é uma coisa que você não encontra no livro, você não encontra, assim, por exemplo, o termo geopolítica. Geopolítica é uma questão de como vai se transformando a cada dia. Por exemplo, essa guerra, ela começou de um jeito, ninguém sabe como vai acabar. Todo dia você tem que estar renovando. Tudo que a gente falou aqui, amanhã pode ser uma surpresa. Né? Pode o presidente russo chegar e acabar com tudo, ou como ele simplesmente aceitar uma conversa lá com o chinês, porque o chinês é amigo dele e vai tentar resolver da melhor forma possível. Mas essa questão de um presidente passivo, como hoje se encontra nos Estados Unidos, você está certo também. Isso facilitou exatamente, né, essa predisposição do presidente russo, que na verdade ele não é esse cara todo não, esse não é aquele cara mais inteligente do mundo não, muito pelo contrário. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu tenho entendimento que há uma postura diferente do Trump com relação ao Biden no sentido do protecionismo. Né? O Trump era mais voltado às questões internas dos Estados Unidos e desprezava quase completamente esses acordos de Paris, OTAN também, ele escanteou, porque ele entendia que os Estados Unidos gastavam muito para manter, né, uma certa proteção da Europa, quando na verdade era a Europa que dependia mais dos Estados Unidos para a questão da defesa. Então eu acredito que se o Trump fosse presidente, primeiro que ele não ia ter nem interesse da Ucrânia, né, entrar na OTAN ou, de certa forma, prometer proteção para a Ucrânia. Né? Tanto que o Vladimir Putin, aí investigações, influenciou na campanha presidencial a favor do Trump. Que já entendia que era melhor para a Rússia, né, os interesses. Exatamente, porque é outro ponto também. O Trump ele era mais nacionalista, mais preso ali. Enquanto que o Biden, na verdade, esse cara, ele está um pouco preso à União Europeia nesse caso específico, nesse caso específico da guerra, porque a Alemanha quase que não contestou essa invasão. Ela só vai contestar depois que o presidente lá disse: vocês vão me abandonar? Foi que eles levantaram e tal, e foram ver em outros países se havia possibilidade, inclusive da China, de buscar gás. Porque eles estavam querendo já, a dependência foi tamanho. O rapaz, esse cara, ele não é esse cara inteligente, não, mas ele soube trabalhar, ele trabalhou, velho, e colocou a Europa na mão dele. A mão tá dependente, por isso que eles não invadem.
Se não dependesse, já tinha invadido lá, já tinha uma guerra aí, uma terceira guerra, porque está próximo à terceira guerra mundial, porque a gente sabe que tem coisas aí que já era. Você vê o míssil é uma velocidade que eu não sei que velocidade é aquela. É terrível. Um avanço bélico, né? Né? Temos pergunta do ouvinte também, coloca aí no ar. Nosso ouvinte. Bom dia, amigos do Primeira Mão. Bom dia, meu amigo Caio Pimenta. Aproveitando a indignação do advogado e meu amigo doutor Silvio Pereira, escritor do livro O Cosmopolita, gostaria de saber dele, Silvio, qual é o seu posicionamento com relação ao presidente Jair Messias Bolsonaro e essa situação da guerra Rússia-Ucrânia? Qual é a posição do presidente e como o Brasil está posicionado diante de tudo isso? Bom dia. Bom dia, tudo bom, né, meu amigo? Olha, veja bem, o presidente, ele, assim, todo gestor ele tem que ter uma boa assessoria. Eu sempre costumo dizer que aqui em Alagoinhas nós temos uma má assessoria porque os erros são gritantes, né? Gritantes, assim, um atrás do outro, se você for analisar. Todo dia tem problemas e tal. Precisamos de uma nova liderança para a gente mudar essa história de Alagoinhas, de pessoas que têm a coragem e conhecimento das coisas. Então, veja bem, então, o Jair, eu tenho certeza que ele tem bons assessores. Mas parece que ele é daquele tipo que ele fala o que ele quer, ele sai fora dos protocolos. E Chico foi prefeito, por sinal, um dos melhores daqui da cidade, muito querido, Chico sabe disso, da importância da assessoria, de você ter uma boa assessoria. Eu trabalhava no SAAI, Chico, e aí, Silvio, como é que está lá? Eu trabalhava naquele setor, eu sabia o que estava fazendo, ele era prefeito, estava lá do outro lado. Então, você precisa de uma assessoria, e às vezes o cara não segue, por ignorância, ou por não agendar nada. Você vê que a guerra estava acontecendo, ele estava numa praia. Lá, tava numa praia lá, eu dando risada. Ele avisou, né? É outro presidente, o cara. A casa vai cair. O cara estaria num quarto fechado lá com as assessores, anotando as coisas que está acontecendo no Brasil. Na guerra está acontecendo, o cara estava na praia no carnaval. Então você já vê logo a coisa. Então, assim, eu acho que o presidente errou naquele momento que ele foi participar de uma reunião com um ditador antes exatamente que as coisas acontecessem. Então ele ficou preso ali houve acordos. Por outro lado, 28 bilhões de reais estavam para vir para o Brasil, agora 2022 em diante, lá para frente, e tinha essas negociações, havia essas negociações. Então, eu acho que ele preocupado com a questão desses valores, desse apoio, criação de um porto lá no Rio Grande do Sul e tal, aquela coisa toda, preocupado com isso, acho que ele foi. Mas ele teria que ser contido, não, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, porque a coisa está feia. Porque ele foi logo no início o cara disse que ia jogar bomba no outro país. Então ele já sabia, e os assessores dele muito bem competentes também. E aí o que acontece? Ele foi e aí ficou preso. Ele não podia mais dizer falar mais nada contra o cara. Ele como presidente, se tornou neutro. Mas o Brasil não. O Brasil, para a comunidade internacional, existe protocolos, existem tratados, convenções. Votou contra, né, exatamente. Condenou, lá votou contra. Então, o Brasil não está neutro. Aí ele fica de cá dizendo, o Brasil é neutro. Lê do engano, o Brasil não é neutro. O Brasil teve uma posição, foi contra, e está certo. Porque ele foi quer contra. preservar o investimento. O que é que ele tinha que fazer? Ele teria que calar a boca. Ficar calado. Já que errou, vamos ficar na minha. Não, é com chanceler lá, é com não sei o quê. Não, ele continuou dizendo, nós continuamos neutros e tal, não sei o que e tal. Isso não existe. E ainda ia para a televisão, né? Para o site, sei lá o quê, dar aqueles discursos horríveis. E aí você sabe que ali não tem a palavra dos assessores. Os assessores, um chanceler qualquer, um diplomata, não orientou ele a fazer aquilo. Mas o cara é presidente, ele pode falar o que ele quiser. Claro, entendeu? Só que isso, com a pergunta do nosso amigo, é o seguinte, essa questão pesa porque é um presidente. Ele não vai ficar, ele não vai ser visto com bons olhos perante as demais lideranças da europeia. E aquelas também lá da Ásia que realmente estão observando que ele teve uma certa e tal. Então, assim, agora, qual a consequência disso? Nenhuma. Não tem consequência nenhuma, porque é o que vale, é o que a diplomacia falou lá, está lá e falou bem, foi muito bem, se posicionou muito bem, falou o que tinha que falar e acabou. Então não existe consequências. Né? Ali é uma falta de trato, uma falta de cuidado com a coisa pública, né? Porque o presidente da República ele não é dono do país. Ele administra o país. O prefeito de Alagoinhas não é dono de Alagoinhas. Ele administra Alagoinhas. O governador do estado não é dono do estado. Ele governa, ele vai sair amanhã.
Então ele tem um nome ali a zelar, ele tem a gente, quando o presidente fala, ele fala em meu nome. E eu autorizei ele dizer que eu sou a favor dessa guerra? Não, autorizei. Entendeu? Então, são esses cuidados que tem que ter. Mas não tem muita consequência não, porque na verdade o que vale é o que está escrito lá e depois ratificado, tem que ser ratificado pelo país de origem, no caso o Brasil. Que é um termo técnico. Silvio, são 7 horas mais 58 minutos. Obrigado por sua presença aqui no programa. Nesse bate-papo importantíssimo. Muita gente aqui parabenizando a entrevista, os esclarecimentos que você traz a gente aqui nesse dia. Eu acredito que quem ouviu essa entrevista, quem assiste, agora ou até depois, essa entrevista vai estar disponível logo mais no canal do YouTube, né, o da Rádio 2 de Julho, para quem não acompanhou na sua íntegra, né, poder rever, e quem não viu ter a oportunidade de ver, e saber o que está acontecendo, né, a nível internacional, as questões ligando os Estados Unidos, China, a Europa, a OTAN e as consequências para o Brasil. Muito obrigado. Viu? De nada, agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês e eu preferi falar por alto, né, com tópicos assim para compreender. Porque o assunto é bastante denso, a gente vai puxar o histórico. É porque você vai ter que puxar o histórico de um país, vai ter que o histórico de outro, aí você vai ter que discutir, aí são várias aulas, no caso, se estivesse dando aula, né? Eu quero até mandar um abraço. Eu só estou preocupado porque o Cosmopolita, aí o nosso amigo puxou o assunto, o Cosmopolita está sendo vendido pela Amazon e também pela Apple, né? E agora, aparecia para mim lá, aquelas letras loucas lá da Rússia, e agora eu estou triste porque meu livro não vai poder ser vendido lá. Não estou ganhando dinheiro, viu, gente? Esse dinheiro aí é com a editora. Já estava já para ser escrito em russo, é? Não, porque assim, quando a Apple ou o Google Play ou a Amazon, eles mandam para esses países, né? No caso o e-book, a venda desses, aí aparece lá, por exemplo, em japonês, não meu livro, mas assim, os valores, por exemplo, R$945 é o que custa mais ou menos o meu livro na China, no Japão, por exemplo, né? 38 a 40 reais aqui. Então, você vê a diferença, né, como é a coisa. Então, quando aparece lá, aquelas letras lá são em japonês. Eles fazem a conversão. Aí tudo em japonês não aparece. Tá? Olha, seu professor. Caio, me permita apenas avisar a Silvio, ele que fala que o livro da sua autoria está sendo vendido pela Apple, que nas medidas econômicas, a suspensão que foi anunciada das medidas econômicas, a Apple, a Nike, a Boeing e a Ford estão impedidas de vender produtos ou de transacionar com a Rússia. Então, o Cosmopolita não será lido em russo ainda por agora. Olha ele afetando a guerra. Exato. Eu quero até aproveitar aqui para falar a vocês que eu estou com um novo livro já se encontra numa editora lá no Rio Grande em Curitiba, no Paraná. Foi aprovado, passou por uns críticos, eles adoraram o meu livro e me deram um abatimento. O Cosmopolita eu gastei R$15 mil. Esse livro eu vou pagar 1.800, ou seja, eu estou pagando 5% do valor do outro só porque eles dão preferência. Então, olha como uma coisa é importante. E vai para 100 e poucos países, né? E esse livro é interessante, viu, porque tem um mago que é aqui de Alagoinhas, é um feiticeiro, viu? Você vai dar muita risada, Chico. Onde ele descobre um monte de coisa, o que está acontecendo numa casa, os espíritos que entraram naquela casa e tal. Então, muito legal. Esse é o Miguel Velho, o nome dele, muito interessante. Seu Miguel Velho. Vai estar perto de lançar. O nome do livro é A Garota que Cantava para as Flores, porque o espírito é francês e seu Miguel Velho descobre que é um espírito estrangeiro que está aqui no Brasil e entrou naquela casa. Coisa de Alagoinhas. Vamos marcar sempre pra gente falar do livro. Rapaz. A Garota que Cantava para as Flores, daqui a 120 dias. Silvio levando o nome de Alagoinhas para o mundo todo, né? Através da cultura. Eu quero também merci beaucoup. Merci beaucoup, obrigado. Ô Silvio, olha aqui. Valeu. Professor Pimenta está aqui mandando. Pimenta. Bom dia, melhor bancada, jornalista de Alagoinha. Doutor Silvio Pereira, este é diferente dos iguais, super inteligente, carismático e perseverante. Deus continue te abençoando. Amém. O Raimundo Nonato aqui. Parabéns, Silvio, por esta grande entrevista. Obrigado pelas informações. Obrigado também. O Edmilson também está mandando aqui, parabenizando o programa, parabenizando as informações. Prestado, Luiz Alberto também, Feira de Santana. Luiz Alberto, um abraço. Luiz Alberto que falou aí, né, do livro, que perguntou sobre o presidente Bolsonaro e tal. Acho que respondi, não sei, daquilo que ele quis.
queria saber. O Pronto. Zé Alberto é radialista também, nosso colega. Verdade, verdade. Mandar um abraço pro Luiz Alberto.